Bom dia a todos, meu nome é Luiz Alberto. Estamos desenvolvendo um programa muito interessante que é trazer informações aos gestores empresariais. Nós estaremos trazendo para vocês histórias de sucesso. Dessas histórias de sucesso, no Brasil você encontra um livro que eu particularmente achei muito interessante. Um livro muito simpático que chama Oportunidades Disfarçadas. É do Carlos Domingos e evidentemente é um publicitário que relata assim, com muita tranquilidade, com uma clareza muito grande, diversas histórias de sucesso do Brasil, do mundo todo. Vale a pena você conhecer. E aqui também nós estamos trazendo muitas das informações que ele traz lá. Uma que eu achei fantástico, um posicionamento dele, que diz o seguinte: em tempos de crise, em tempos difíceis, é que se criam homens maduros, homens fortes. E é essa a condição de superação do gestor empresarial. Imaginar que aquele envolvimento ambiental de uma condição muito difícil vai fazer com que todas as empresas caiam, não é bem assim. Muito bem, vamos estar trazendo uma outra história agora, muito rapidinho. Trata-se da história do Cadillac. Cadillac é aquele carro todo sofisticado que existe no mercado norte-americano, mas que na década de 30, como a situação era de crise, evidentemente a Cadillac sofria com isso também, porque as vendas praticamente caíram por conta da perda que todos, especialmente as grandes fortunas, haviam sofrido. Muito bem, o presidente da Cadillac naquela época decidiu o seguinte: nós não vamos participar da guerra de preço, nós não vamos reduzir o preço do nosso automóvel para poder continuar no mercado. Não, o nosso concorrente sempre foi e sempre será diamantes e casaco de Vison. Então, o nosso cliente sempre vai ter condições de pagar. E a partir daí começou a desenvolver todo um projeto de comunicação que fixava a condição de status, a condição de segurança, a condição de bem-estar, utilizando o Cadillac como um veículo de locomoção. Ok, as coisas realmente assim se fixaram e a Cadillac teve uma estabilidade mesmo numa situação de crise. Depois, com o tempo, o presidente, ainda mais audacioso, resolveu orientar as suas vendas para um público que praticamente era esquecido, os negros de alta renda. Claro que sofreu retaliações, mas sabe o que aconteceu? A Cadillac aumentou o seu faturamento em 70%. É louvável a postura e a decisão desse presidente, que foi honorável para a Cadillac. Outra história de sucesso que eu também acho muito interessante. Em Hamburgo, na época da crise também, passou um japonesinho lá chamado Komashiro. O objetivo dele, vindo do Japão, foi difundir e vender um rádio portátil. Era um projeto assim muito audacioso, muito diferente daqueles grandes volumes que se tinha na época. Komashiro tentou, correu loja por loja e ninguém queria saber do rádio. Um rádio sem expressão, um rádio desconhecido, uma marca que nunca ninguém havia falado. Enfim, tentou. Quando estava para se esgotar a sua capacidade de permanência no próprio país, resolveu atuar com uma outra estratégia. E propôs para o proprietário o seguinte: vamos colocar meu produto, meu rádio, exposto na tua loja e vamos ver o que acontece. Eu pago por isso. O proprietário da loja deixou, mas as coisas não evoluíram muito. Se Komashiro, ainda mais sacrificado aí por conta da disponibilidade de renda, da condição de investimento, um dia estava cabisbaixo na rua e viu passar por ele um grupo de estudantes. E estudante é igual em todo mundo. São carentes de grana, são duros e dispostos a fazer alguma atividade para defender algum. Muito bem, o Komashiro chamou os caras e falou o seguinte: olha, lá naquela loja tem uns rádios meus, eu gostaria que vocês, um a um, fossem por lá, pedisse para demonstrar, pedisse para ver e fizesse elogios ao som, à praticidade, ao preço, à condição de oferta, enfim. E alguns de vocês vão até receber um dinheiro agora para inclusive comprar e me trazer o produto. Muito bem, esse processo foi desenvolvido e os elogios ao produto fez com que o empresário arregalasse os olhos para aquela nova situação. O cara foi até o Komashiro e pediu mais produtos, pediu mais rádios. Muito bem, a partir daí as coisas começaram a se engrenar.
as vendas começaram a crescer, as pessoas começaram a conhecer e, evidentemente, outras lojas de outras cidades começaram a solicitar também. Esse processo começou em Hamburgo e depois foi para Munique, Düsseldorf, Frankfurt e inclusive na Polônia. Muito bem, esta, para que vocês saibam, é a história da Sony. Hoje, nem precisa dizer que é uma potência mundial. Uma história parecida com essa do Komashiro, no Brasil nós tivemos aqui, com a apresentação daquele filme Dois Filhos de Francisco, o próprio pai do Zezé de Camargo e Luciano é quem incentivava as vendas, que os seus colegas recebiam fichas telefônicas para ligar para a rádio e pedir a música do seu filho. Então as coisas começaram a evoluir a partir daí. Então, esse impulso vale, ele é saudável e ele faz com que as coisas se revertam. Absorva essa ideia, ela é muito interessante. Estaremos sempre cooperando para que o seu trabalho se transforme em sucesso.